Olá, estudantes, tudo bem com vocês? E aí, como passaram a semana? Eu passei a semana estudando mais um pouquinho sobre os ritos para trazer mais informações importantes para vocês. Na semana passada, nós estudamos o significado da palavra rito. O que a palavra rito quer dizer e também vimos alguns exemplos de ritos do nosso dia a dia. De ritos que nós praticamos e nem sabíamos que eram ritos. Nós desconhecíamos o uso dessa palavra para definir essas ações do nosso cotidiano. Mas hoje nós vamos observar esses ritos no campo religioso. Como o nosso componente curricular é ensino religioso, nós sempre começamos observando um pouquinho no nosso cotidiano, na nossa cultura, para poder trazer também para o campo religioso, para a gente entender como isso funciona na diversidade religiosa. E para isso, nós vamos observar hoje como esses ritos se dão, então, como acontece esse rito dentro do campo religioso. Nós não vamos aprofundar muito nenhum tipo de rito, mas nós vamos observar como esses ritos funcionam, alguns exemplos de ritos diferentes em diferentes organizações religiosas, e nas próximas aulas nós aprofundamos um pouquinho esse assunto. Mas é importante a gente pensar que dentro do campo religioso, esses ritos eles têm como função marcar algumas fases importantes da vida. Eles podem marcar uma iniciação, que é quando você passa a fazer parte daquela comunidade religiosa, que isso pode acontecer lá no nascimento ou na vida adulta, quando a gente muda de religião. Eles podem marcar o casamento, pode marcar a mudança de fase da nossa vida. Quando nós fazemos aniversário, entramos na adolescência, na juventude, na vida adulta, ou no caso das mulheres, quando acontece a primeira menstruação, algumas religiões vão ter ritos específicos para isso. Ritos de morte, ritos funerários, que são aqueles que acontecem então quando a pessoa deixa a vida terrena. Cada religião vai se organizar de acordo com esses ritos. Mas para além desses ritos que marcam essas mudanças na vida de uma pessoa ou de uma comunidade, nós temos também ritos que são responsáveis para contribuir para a construção da nossa identidade, da nossa nacionalidade, que são aqueles ritos como os que nós vimos na aula passada. Por exemplo, de uma comemoração cívica. É o rito que se faz para a proclamação da República, para o Dia da Bandeira, para o Dia da Independência. São ritos que contribuem para a construção da nossa nacionalidade e também da nossa identidade enquanto brasileiros, enquanto cidadãos. Nós temos também os ritos que fazem parte da organização dos espaços. Nós temos como exemplo na escola, no trabalho, que nós vimos na aula passada, aqueles ritos que servem para organizar o tempo nesses espaços. Mas no campo religioso isso também existe. Então, quando nós chegamos para uma celebração dentro do nosso espaço sagrado, nós temos alguns ritos a serem cumpridos que fazem parte da organização. Pegando aqui como exemplo uma missa. Existem vários ritos que acontecem no decorrer da missa que servem para a organização da missa. Então nós temos um momento específico para se cantar os hinos, um momento específico para as preces, um momento de preleção do padre. Então são ritos que servem para a organização daquele momento dentro daquele espaço. E esses ritos, eles são sempre repetidos. Mas aí você deve ficar pensando, mas professora, eles são sempre repetidos, mas eles são sempre iguais? Há quantos anos existe aquela religião? Será que sempre foi assim? Será que eles se transformam ao longo do tempo? Será que há mudanças nesses ritos?
Na verdade, alguns ritos permanecem exatamente iguais, principalmente quando nós temos um livro sagrado que rege aquele rito. Algum livro sagrado que deixou registrado passo a passo como se deve fazer. Quando nós não temos esse registro, explicando passo a passo, nós dependemos muito de uma coisa chamada memória. Então, nós dependemos daquilo que nós aprendemos com o antecessor, e então esse rito pode sofrer algumas alterações ao longo do tempo, porque a memória também tem muito disso. A nossa memória, como algumas pessoas falam, nos prega peças, nós esquecemos de alguns detalhes. Nós vamos ver um exemplo bem legal sobre isso na aula de hoje. Ou também, nós temos mudanças nesses ritos de acordo com a necessidade da organização. Um exemplo bem legal é agora no período de pandemia. As religiões, sejam elas cristãs, sejam elas de matriz africana, de matriz oriental, elas precisaram se adaptar para fazer suas celebrações de forma remota. Assim como a escola precisou passar por essa adaptação. E nessa adaptação, esses ritos sofreram algumas alterações, sofreram transformações para atender às necessidades daquela comunidade naquele momento. E aí a gente fica pensando, então, qual a função desses ritos dentro desses espaços religiosos? Dentro das religiões, todos os ritos têm a mesma função? Cada um vai ter uma função de acordo com a comunidade? Como que nós podemos organizar isso? Então, nós vamos observar agora um pequeno texto que nos explica mais ou menos as funções desses ritos, e eu vou chamar você para ler junto comigo na sua tela. Então, nós temos o texto que diz o seguinte: um rito é baseado nas crenças das pessoas que o realizam e é uma forma de simbolizar e transmitir as ideias e os conceitos de algum tipo de mito. Então, nós temos os ritos que vão tratar dos mitos, Os mitos, que são as histórias religiosas, É muito importante a gente frisar que quando nós usamos a palavra mito, algumas pessoas entendem que nós estamos dizendo que aquela história não é verdadeira, que ela não é real. E não é isso. A definição da palavra mito é uma história religiosa, uma história que conta algo sobre o sobrenatural, algo que nós não temos como explicar ou comprovar cientificamente. É diferente de uma história, por exemplo, como o descobrimento do Brasil, que nós temos como comprovar que os portugueses chegaram aqui, que os portugueses colonizaram o Brasil e aí o Brasil se desenvolveu a partir disso. Nós temos comprovação dessa história. Quando nós tratamos de um mito, nós muitas vezes não temos como comprovar cientificamente, nós não temos um vídeo, um documento oficial que prove que aquela história é real. Por isso nós chamamos ela de mito, mas em momento nenhum nós queremos dizer que ela não é real ou que ela não aconteceu. Nós sempre partimos do princípio que o mito é real para todos aqueles que acreditam nele. Então, independente da nossa crença, nós temos mitos em todas as religiões. E alguns dos ritos que ocorrem nos espaços religiosos, eles vão rememorar esse mito. Eles vão trazer essa história para a memória daquela comunidade. Nós vamos ver um pouquinho para frente alguns ritos que fazem isso. Mas agora nós vamos continuar lendo o nosso texto, que diz o seguinte: dentro de uma religião, por exemplo, a existência e a narração dos ritos é uma tradição muito importante para os praticantes. Eles podem ser aplicados com um objetivo individual ou social. Então, assim como os ritos seculares que nós vimos na semana passada, que poderiam ser individuais ou coletivos, os ritos religiosos também podem ser divididos em ritos individuais ou sociais ou coletivos, aquele que nós fazemos com toda a nossa comunidade. E o texto continua falando um pouquinho sobre o rito individual. O rito individual é realizado por uma única pessoa, de forma que o local e o tempo utilizado para a repetição do rito tornam-se elementos sagrados. Então, esse rito individual,
ele não necessariamente tem que acontecer dentro do lugar sagrado, dentro do templo, dentro do terreiro, ou numa cachoeira, ou numa mata. O rito individual, ele pode acontecer, por exemplo, lá no seu quarto. E naquele momento em que o rito está sendo realizado, o seu quarto se torna, então, um lugar sagrado para a realização desse mito. E o texto continua dizendo que pessoas que têm o costume de orar todos os dias, sem falta, no mesmo horário, em um lugar específico, recitando a mesma oração, por exemplo, têm um rito individual. Então, essa oração, nesse momento, é um rito individual. Um exemplo disso são os muçulmanos, que eles têm um horário específico para realizar a sua oração ao longo do dia, mais de uma vez por dia, inclusive. Nós vamos ver isso aí um pouquinho mais aprofundado numa outra aula. Mas, nesse momento, a oração é um rito individual, que é aquele momento em que o muçulmano está lá no seu espaço. Muitas vezes isso acontece na faculdade, na escola, no local de trabalho, dependendo do horário. Mas ele tem o seu tapetinho e ele vai fazer a sua oração naquele momento como um rito individual. E, para finalizar o texto, ele diz que o rito social, ainda com exemplo de caráter religioso, é elaborado por todo o grupo de pessoas que formam a religião. Então, para a gente pegar aqui o exemplo do muçulmano, naquele momento da oração que ele faz lá na sua casa, no seu local de trabalho, é um rito individual. Mas existem ritos coletivos, como o momento que ele se reúne para orar com toda a sua comunidade dentro da mesquita, ou ainda os momentos de estudo do Corão e as palestras. Mas lembra que eu falei para você que alguns ritos sofrem algumas alterações ao longo do tempo? Eles sofrem essas transformações por depender da nossa memória, ou por não estarem registrados num livro com todos os seus detalhes. Então eles vão sofrendo alterações. Para a gente entender um pouquinho como isso funciona, eu vou convidar você para assistir comigo um vídeo que conta uma história judaica que se chama O Senhor do Bom Nome. O Senhor do Bom Nome. Uma história judaica contada por Ilan Breman. Este é o Senhor do Bom Nome. Ele tem muitos discípulos. Uma vez por mês, eles vão para a floresta. Chegando lá, eles procuravam sempre o mesmo lugar. Acendiam a fogueira, cantavam e louvavam. Todos sentiam o amor e a presença de Deus. Mas o Senhor do Bom Nome estava ficando muito velho. Ele já não podia mais ir todos os meses à floresta junto com seus discípulos, mas pediu que eles continuassem indo à floresta, cantando e louvando a Deus. Os seus discípulos se comprometeram a continuar realizando o seu rito todos os meses e também a ensinar as gerações futuras a fazer o mesmo. Mas, depois de alguns meses, o Senhor do Bom Nome faleceu. Os discípulos ficaram muito tristes.
cumpriram a sua promessa. Assim, a primeira geração de discípulos fez exatamente igual ao que o Senhor do Bom Nome ensinou. Encontrou o lugar certo na floresta, acendeu a fogueira, todos cantaram, louvaram e sentiram o amor e a presença de Deus. A segunda geração de discípulos já não sabia como acender a fogueira da maneira como o Senhor do Bom Nome fazia. Mas encontraram o lugar na floresta. Todos cantaram, louvaram e sentiram o amor e a presença de Deus. A terceira geração de discípulos nem sabia sobre a fogueira. Procurou o lugar na floresta, mas não encontrou. Mas mesmo assim, todos cantaram, louvaram e sentiram o amor e a presença de Deus. A quarta geração já nem conhecia as canções, mas havia um homem que sabia essa história e começou a contá-la. Assim, a quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona e todas as próximas gerações sentiram o amor e a presença de Deus. Essa história, ela serve para exemplificar para a gente as alterações que um rito pode sofrer ao longo do tempo. Então, como nós vimos ali na história, esse rito ele foi ensinado pelo Senhor do Bom Nome, pelo sacerdote. E os que foram aprendendo depois foram transformando esse rito de acordo com a sua memória. Então é um rito que ele permanece acontecendo naquela comunidade, então as pessoas ainda se reúnem para realizar o rito, porém
ele não é mais exatamente igual era feito quando o Senhor do Bom Nome começou essa tradição. Ela foi se transformando ao longo do tempo. E cada religião vai se organizar para estabelecer, então, os seus ritos individuais, os seus ritos coletivos. Cada religião vai ter normas para a realização desses ritos. Alguns ritos seguem normas mais rígidas, alguns outros são mais abertos, né? As pessoas podem realizar de uma forma mais livre. Mas isso varia de uma religião para outra, de um rito para outro, e muitas vezes, dentro de uma mesma religião, isso vai variar de uma região para outra. Então, muitas vezes nós temos uma religião, como por exemplo o hinduísmo. O hinduísmo lá na Índia, que estabelece os seus ritos de uma forma, e quando nós temos praticantes do hinduísmo aqui no Brasil, eles estabelecem algumas normas de acordo com a cultura local. Então, esses ritos, eles podem sofrer alterações também de acordo com a cultura, de acordo com a região onde eles estão acontecendo. Nós vamos ver agora alguns exemplos de ritos religiosos que podem ser individuais ou coletivos. O primeiro que nós vamos ver é a meditação. A meditação é um rito religioso. Ela acontece em várias religiões diferentes. E em cada religião, nós vamos ter algumas regrinhas, algumas normas para essa meditação. As religiões mais famosas pelo rito da meditação são as religiões orientais. As religiões que vêm da região da Ásia, principalmente. Nós encontramos a prática da meditação no budismo, no hinduísmo, no vaishnavismo e em várias outras religiões. E cada uma delas vai estabelecer normas próprias para a realização da meditação. E a meditação, ela pode ser feita individual, a pessoa pode meditar sozinha na sua casa, ela pode meditar em frente ao altar, ou ela pode meditar no quarto, na sala, ela pode meditar no templo, também de forma individual, ou inclusive participar de meditações coletivas. A meditação, apesar dela ter nascido como uma prática religiosa nas religiões de matriz oriental, hoje ela é muito difundida e muito encontrada também como uma prática secular. Nós temos vários grupos, várias comunidades que não têm ligação com a religiosidade e que trazem a prática da meditação como uma forma de relaxamento, uma forma de se centrar em meio a esse caos que é a nossa vida cotidiana. Mas a origem da meditação está lá nas religiões de matriz oriental. Um rito coletivo das religiões de matriz africana, que é muito conhecido aqui no Brasil, ele acontece tanto nas religiões como a Umbanda, o Candomblé e outras religiões de matriz africana, é a gira. A gira é um rito coletivo. Ele vai acontecer com o grupo. E por que esse rito, então, é coletivo? Por que ele acontece em grupo? Porque existem vários elementos que precisam estar presentes para que ele aconteça. E sozinho, em casa ou sozinho no terreiro, muitas vezes nós não temos como ter esses elementos, que envolvem a questão da música, que envolvem uma série de participações de pessoas diferentes. Então é um rito que acontece coletivamente. Lógico que essas religiões também vão ter alguns ritos individuais, mas esse especificamente é um rito coletivo. No cristianismo, nós também encontramos ritos individuais e coletivos. Um rito individual seria a oração, que nós podemos realizar sozinhos, mas existe também dentro da religião católica e na cristã protestante, ou os evangélicos, como nós costumamos chamar, que é o momento da Santa Ceia ou da comunhão. Esse momento é um rito coletivo. E ele serve para rememorar um mito, como nós falávamos lá no início da nossa aula. Então, esse rito, ele serve para lembrar a comunidade do sacrifício de Jesus Cristo. Então, ele é realizado coletivamente. É aquele momento em que o padre ou o pastor servem
o pão ou a hóstia, e também é servido o suco de uva ou vinho. Né? Cada vez mais comunidades vêm se adaptando e, ao invés de usar o vinho, usam o suco de uva nesses ritos. E é um rito realizado coletivamente, porque é aquele momento em que nós ouvimos o sacerdote contando a história, né? Relembrando o sacrifício, e existe todo um rito realizado coletivamente. E aqui é importante a gente pensar que, apesar de ser um rito que traz a mesma história como lembrança, porque é um rito que vai trazer a história de Jesus Cristo, independente de você estar numa igreja evangélica ou de você estar numa igreja católica. Então, a função do rito naquele momento, que é essa de relembrar a história e de purificar a comunidade, ele tem a mesma função, ele tem a mesma história como base, mas ele acontece de formas diferentes de acordo com a comunidade. Então, na igreja católica ele vai acontecer de um jeito, na igreja evangélica quadrangular ele vai acontecer de outro jeito, na igreja batista ele vai acontecer de outro jeito, na igreja luterana ele vai acontecer de outro jeito, todos muito parecidos, mas cada um adaptado à cultura da sua comunidade. Então é bem importante a gente frisar isso, porque muitas vezes aqui numa aula a gente traz uma informação e aí vocês aí do outro lado ficam pensando, mas lá na minha comunidade é diferente. Sim, porque o rito também se adapta à cultura e à comunidade local. Então, cada sacerdote vai conduzir de acordo com a sua comunidade. Um outro rito coletivo é o rito das danças indígenas. Então, os indígenas também têm uma série de ritos. E as danças são muito importantes dentro dessas comunidades. Então, é aquele momento que nós vamos dançar ou para rememorar um mito, alguma história que é lembrada através da dança, ou talvez para celebrar alguma coisa. É muito comum a gente ver as comunidades indígenas dançando para celebrar a colheita. Então a colheita foi boa, é aquele momento de agradecer pela colheita, agradecer à natureza, agradecer aos espíritos, e isso é feito através da dança. A dança também é uma forma de rito coletivo. Então, dentro das comunidades indígenas, nós dançamos para agradecer, dançamos para lembrar, dançamos para uma infinidade de funções diferentes. Então, a dança indígena também é um rito religioso. Esses são apenas alguns exemplos, né? São pequenos exemplos do que são os ritos dentro das comunidades religiosas. Nós vimos aqui ritos muito diferentes e com funções muito diferentes, né? A meditação, a Santa Ceia, a gira, a dança indígena, são ritos com funções próprias. Nas próximas aulas, nós vamos observar alguns ritos mais específicos ainda. Na aula da semana que vem, nós vamos ver ritos utilizados para se comunicar com o transcendente. Então, nós vamos observar ritos que as pessoas se utilizam para conversar com Deus, para conversar com os santos, conversar com os orixás. E são momentos, então, que essas comunidades se utilizam individual ou coletivamente para se comunicar com o transcendente. Nas próximas aulas, nós também vamos ver ritos de passagem, ritos de iniciação, ritos mortuários e funerários e as suas funções e as suas diferenças dentro das comunidades. Mas, por hoje, é só isso. Nós vimos aí que os ritos têm uma função importante dentro das comunidades religiosas. Para essa semana, aquele nosso recadinho de sempre: tome bastante água, lave muito bem as mãos. Fique bem e nós nos encontramos na semana que vem para conhecer ritos de comunicação entre os seres humanos e o transcendente. Até lá!